Olá, pois é, aqui estamos nós depois de, no dia seguinte, a mais uma pichotada do Flamengo diante de 70 mil, né? Uma pequena parte de seus milhões de torcedores. Está virando uma rotina isso para o torcedor rubro-negro, que não está gostando nem um pouco de como essas coisas estão acontecendo. Então ontem ficaram definidos aí os 4 semifinalistas, né, desse torneio de Copa do Brasil desse ano. O Cruzeiro está mais uma vez disputando mais um título, né? Mais uma semifinal. Internacional retorna depois de um bom tempo afastado desta fase do torneio. Tem o patinho feio, que é o Atlético Paranaense, e tem o Grêmio, o mais copeiro dos 4 semifinalistas. Pela ordem, os mais copeiros, na minha opinião, Cruzeiro, ou melhor, Grêmio, Cruzeiro, Internacional e, como eu disse antes, o patinho feio é o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense esse que ontem eliminou nos pênaltis o time do Flamengo. Eu só queria entender uma coisa. Tem uma coisa que eu percebo, entendo e eu não consigo entender se isso não passa na cabeça de treinadores e tal. Está na regra que tem que ser os medalhões a bater pênalti? Tem que ser sempre o 10, o 9, o 8, né, digamos assim, a bater pênalti? Em uma semana em que existe um jogo decisivo e que ele pode ser decidido na cobrança de pênalti, todo time estuda o outro, né? Os jogadores que possivelmente irão fazer a cobrança dos pênaltis se isso vier a acontecer. Todos os times. Então tenho certeza absoluta que o treinador e a comissão técnica do Atlético Paranaense estudou os batedores do Flamengo, bem como a comissão técnica do Flamengo também deva ter estudado os possíveis batedores do Atlético Paranaense, caso houvesse pênalti. Então, se não está na regra, se não é obrigação do, né, eu acredito que não seja obrigação do treinador colocar o medalhão para bater pênalti. Eu acredito que não seja isso, né? Porque o treinador ele treina o elenco todo, então todos têm que estar preparados para executar essa cobrança de pênalti se ela for necessária, não é? Então por que tem que ser o Diego, tem que ser o Everton Ribeiro, tem que ser, se fosse o caso, o Arrascaeta, tem que ser o Gabriel, tem que ser o Bruno Henrique? Por quê? Por que não o René, um Trauco, se for o caso, um Rodinei, um Rafinha, um Léo Duarte, um Rodrigo Caio e até mesmo o próprio goleiro? Por que não? Não causaria um impacto, um certo impacto, uma certa surpresa no treinador do outro time se o goleiro fosse o primeiro a bater um pênalti? Qual o problema disso aí? Ah, não, mas aí é muita responsabilidade para o treinador. Responsabilidade o treinador tem que ter a todo momento. E o treinador do Flamengo mais ainda. A responsabilidade não pode ser só num momento. A responsabilidade é o tempo inteiro. Na vida pessoal, na vida profissional, temos que ser responsáveis. Então não entendo isso. Então eu acho que já está na hora dos treinadores, da comissão técnica mudar isso. Entendeu? Ao invés de botar o medalhão, bota o medalhinha para bater o pênalti. Quem sabe a coisa não muda, né? Então o Atlético Paranaense eliminou o Flamengo, né? Fizeram lá o que fizeram, tripudiaram em cima do time do Flamengo, né? Tripudiaram em cima do Gabriel. Não sei qual foi o motivo, mas deve ter havido um motivo ou nenhum motivo, né? O problema é que o torcedor de hoje é diferente do de ontem. Ele leva as coisas para o coração, então o jogador de futebol ele deve se abster de certas situações para não criar maiores problemas. O jogador de futebol joga o futebol, venceu, perdeu, mas deixa a brincadeira, a piada para o torcedor. O torcedor ele pode fazer tudo isso. O jogador profissional, nem sempre. Eu, na minha opinião, eu acho melhor que não faça, né? Ou então tenta ter habilidade para mandar um recado para um outro time ou para um colega, para um adversário do time, mas com um pouco mais de malícia, né? Não precisa ser da forma que é isso, mesmo se fosse do Flamengo. Eu nunca concordei quando o Vinícius Júnior fez o gol contra o Botafogo e fez aquilo que fez. Nunca concordei com aquilo.
Eu acho que é uma coisa que ele fez e com certeza não fará mais, né? Aqui no Flamengo não fará, porque ele não é mais jogador do Flamengo. E lá na Europa muito menos, que lá não tem isso. Lá é tudo bem diferente, né? Então, o segundo classificado foi o Grêmio, que eu pensei que o Bahia fosse dificultar um pouco mais o avanço do Grêmio para a fase semifinal, mas eu não vi o jogo, estava trabalhando ontem, então não pude ver. Eu tinha que aguardar para ver apenas o jogo do Flamengo, que era na TV aberta, né? E o Grêmio avançou, né? Copeiro como avançou, deve ter avançado com uma certa tranquilidade, até porque, se eu não me engano, teve expulsão no Bahia, que jogando 11 contra 11 já era complicado, com um a menos complicou mais ainda. O outro time que avançou foi o Cruzeiro, que deu sorte, né? Deu um pouquinho de sorte, porque fez 3-0 no primeiro jogo e achou que estava tranquilo, que o resultado não seria revertido. Com uma pequena dosezinha de sorte, um pouco mais de competência, o Atlético Mineiro teria levado pelo menos para os pênaltis, assim como o Atlético Paranaense levou aqui no Maracanã, né? Então, avança o Cruzeiro. E é o que eu digo sempre, pênalti nunca foi loteria. Para mim nunca foi. Pênalti para mim é competência e uma pequena dose de sorte. Sorte que o Diego Alves, goleiro do Flamengo, não teve, quando naquela batida ele defendeu a bola, ela chorou e entrou. Entendeu? Não posso dizer a mesma coisa do Diego na hora da batida do pênalti. Aquilo ali não foi sorte, aquilo ali é a incompetência, é a displicência. O Diego foi muito displicente ali. Num jogo decisivo, um jogador com o peso do Diego no time, no elenco, não pode fazer uma cobrança de pênalti daquele jeito que ele fez. Se eu tivesse ele, com todo o respeito, me desculpe, dado uma porrada, e o goleiro tivesse feito um esforço máximo para defender, seria tudo diferente. A torcida iria entender. O que a torcida não entende é o que é que ele quis fazer num momento decisivo como aquele do jogo de ontem, bater um pênalti daquela maneira. E agora vai pagar o preço. Entendeu? O Diego tem um contrato com o Flamengo e quando terminar não será renovado. Tenho quase que certeza disso. Ele vai viver a vida dele, né? Mas ainda o Diego não entregou à torcida o que a torcida deu a ele. O Diego está em falta com a torcida. Ele ainda tem chance de reverter isso aí, de mudar isso aí até o final do contrato. Tem ainda nessa temporada 2 torneios, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, que já tem jogo na semana que vem, na quarta-feira, contra o Emelec. Diego ainda tem a possibilidade de recuperar, né, o prestígio com a torcida, que vai ficar, depois de ontem, bastante abalado. Com crédito, ainda tem Everton Ribeiro. Agora, Diego, Vitinho, esses com toda certeza estão sem crédito com a torcida e precisam mudar essa história, né? O outro que avançou foi o Internacional que tinha perdido para o Palmeiras no jogo de ida, venceu pelo mesmo placar no jogo da volta e também foi para os pênaltis. E aí foi a sorte, porque o Moisés, o último batedor, bateu a bola no travessão. Então, é sorte e competência, não tem loteria, né? Então agora já estão definidos aí o pessoal que vai participar dessa semifinal da Copa do Brasil e segue o Campeonato Brasileiro. Semana que vem, fortes emoções com a volta da Libertadores e nesse final de semana aí a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, que agora com Flamengo e Palmeiras apenas com foco no Brasileiro e na Libertadores, que é tiro mais curto, dependendo da performance, podem se dedicar um pouco mais, terão mais tempo, porque estão agora com Flamengo e Palmeiras estarão agora com menos um torneio para disputar. Correto? Então é isso que tem a dizer, um dia depois de mais uma pichotada do Flamengo. Mas o Palmeiras também saiu. O Palmeiras saiu, mas não por pichotada. O Flamengo sim, saiu por pichotada e não é a primeira vez, né? Então aguardemos aí então o que vai acontecer no final da semana na rodada do Campeonato Brasileiro. Um bom final de noite para todos e uma bela sexta-feira amanhã. Fiquem na paz.